Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Estão felizes? Glória a Deus, graças a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 4, aleluia, do primeiro versículo até o versículo 6. Neemias, capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 6. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vou ler com os irmãos no telão. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazes estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-se-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, porque te irritaram na presença dos edificadores. E o versículo 6 para encerrarmos. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Até este versículo. Na minha Bíblia, o versículo 6 fala assim: porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos, essa história relata que quando Neemias, aleluia, conversando com Hanani, no capítulo 1 você vai ver isso. Neemias, quando conversava com Hanani, perguntava para Hanani: como está a cidade de Jerusalém? Estamos próximos de se cumprir os 70 anos que o profeta Jeremias profetizou que ficaríamos em cativeiro. Agora eu queria saber, Hanani, como estão os poucos judeus que ficaram em Jerusalém? E Hanani retrata para Neemias que os poucos que ficaram em Jerusalém estavam vivendo na miséria, na pobreza. A cidade estava destruída, a cidade havia sido queimada, os muros haviam sido derrubados e queimados. E quando Neemias, a Bíblia diz que Neemias, no capítulo 2, vai falar que ele era um copeiro do rei, ele servia vinho no copo para o rei. E quando Neemias olhou para essa situação, ele se incomodou no seu coração e falou com Deus, ele orou a Deus, e Deus então lhe deu uma direção. Neemias, com o semblante caído, se aproximou diante do rei um certo dia e o serviu vinho na taça. E o rei Artaxerxes olhou para Neemias e perguntou para ele: o que está acontecendo? Porque você está com o semblante caído? E ele disse para o rei: poderia eu estar feliz sabendo que a cidade onde foram sepultados os meus pais está em ruínas? E o rei então falou para ele: o que eu posso fazer? O que você quer que eu faça para ajudar? Neemias fala para ele assim: permita que eu reúna alguns judeus, alguns homens, e retorne, se for da tua permissão, que retornemos para Jerusalém, para reedificarmos os muros da cidade. Aleluia. O rei então permite que Neemias volte, reúna alguns homens e volte. Neemias ainda na direção de Deus, porque ele orou, pediu a direção de Deus, mais ousado pergunta para o rei: se o Senhor nos permitir, ceda para nós madeira das árvores aqui da cidade, para que nós possamos reconstruir os portões, as portas da cidade, porque as portas foram queimadas, as pedras estavam todas vamos dizer assim, com cinzas, porque as pedras dificilmente vai ser destruída, mas as portas da cidade não tinha como recuperar, porque a madeira tinha sido queimada. O rei vai e fala: tudo bem, pode pegar a madeira e reconstruir as portas. Aqui no capítulo 4 nós vemos a história, que Neemias ajunta muitos homens, eles retornam para Jerusalém, e eles começam a reedificar os muros. E eu acho interessante, porque o texto fala que quando os seus inimigos, Sambalate, Tobias, viu que eles estavam animados para reconstruir o muro, lá se veio palavras de desânimo, palavras de derrota, para tentar desmotivá-los a fazer aquilo que eles estavam fazendo. Preste atenção numa coisa: a única coisa nova que Neemias e seus homens tinham para reconstruir os muros, eram
as madeiras que o rei tinha cedido que pudesse colher na floresta, lá nas florestas da cidade. Porém, o material que eles tinham para reconstruir os muros, as pedras que eles tinham para reconstruir os muros, eram as pedras de quase 70 anos atrás, quando a muralha havia sido derrubada. Irmãos, vamos imaginar uma parede como esta, foi construída bonitinho, com um bloco. Quando ela é derrubada, aquele bloco se quebra, tudo se destrói. O que eles tinham em mão para reconstruir era um monte de pedras caídas no chão. Eles estavam reconstruindo o muro com aquele material. Tinham as madeiras para reconstruir os portões, porém o material que eles tinham não era um material novo para reconstruir. E os inimigos zombam deles, falam para eles: vocês vão pegar esses montões de pedras e vão reconstruir esses muros? Vocês acham que vão conseguir fazer dessa maneira? O texto mostra que eles estavam tão felizes, tão animados por reconstruir, porque eles dizem assim no versículo 2, que fazes esses fracos judeus? Permitirão isso? Sacrificarão? Darão cabo num só dia? Ou seja, eu fico imaginando o ânimo deles: vamos construir, vamos, passa pedra, vamos erguer o muro. Eles estavam tão felizes, tão animados em fazer aquilo, que os inimigos olhavam e falavam: eles estão loucos, eles estão achando que vão reconstruir esse muro num só dia. Imagina a expressão, a maneira com que eles estavam. Quem olhava de fora pensava: eles estão desesperados, mas não, irmãos, eles estavam animados em fazer os muros da cidade de Jerusalém. Eles estavam animados em reconstruir a cidade de Jerusalém. Aleluia. E os inimigos lançavam palavras negativas, palavra de desânimo, palavra de derrota. Começa falando: estes fracos judeus. Aleluia. Imagina alguém olhar para você, aí eu creio que você é um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Esse fraco crente, você fala: eu não sou fraco não, maior é o Deus que está comigo do que o que está no mundo. Aleluia. E a primeira palavra de derrota que eles receberam foi essa: estes fracos judeus vão conseguir reconstruir o muro com restos, montões de pedras. Irmãos, e muitas das vezes palavras de desânimo que nós ouvimos, se nós não estamos na presença de Deus, não estamos no centro da vontade de Deus, nós começamos a desanimar, nós começamos a desfalecer, a nossa fé começa a esmorecer. Aleluia. Por isso é importante nós estarmos todos os dias aptos, lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, orando, nos consagrando, nos fortalecendo, para que, quando vier palavras de derrotas lançadas para a nossa vida, quando alguém lançar palavras de desânimo sobre a tua vida, você está cheio da presença de Deus e repreende todas essas palavras. Aleluia. Nenhuma palavra de maldição lançada contra a nossa vida tem poder quando nós estamos no centro da vontade de Deus. As mãos do Senhor estão estendidas sobre nós e nos guarda e nos livra de todo mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 6 fala: e edificamos todo o muro até a sua metade, a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. Não foram as palavras de derrota, não foram as palavras de desânimo que fizeram com que eles parassem. Pelo contrário, não lembro, capítulo 5 ou capítulo 6, que fala que em 52 dias os muros foram concluídos. Irmão, 52 dias eles concluíram os muros. Eu não vou saber dizer para você se eles concluíram os muros nos padrões como eram feitos na época, aquelas grandes muralhas. Eu acredito que sim, não tenho essa informação para te dar, mas eu sei que eles concluíram as muralhas em 52 dias, porque eles tinham ânimo para fazer. Aleluia. E o Espírito Santo fala isso para mim e para você nesta noite. Vocês estão construindo um muro. Aleluia. Espiritualmente falando, todos os dias vocês estão construindo um muro. Todos os dias vocês estão edificando a sua vida espiritual na presença de Deus. Todos os dias nós estamos trabalhando pela casa, pela obra, pelo reino de Deus. Aleluia. E que nós possamos guardar os nossos corações. Aleluia. Para que nenhuma palavra venha tirar o nosso ânimo. Que nós possamos guardar a nossa fé em Jesus Cristo. Aleluia, a nossa esperança na volta de Jesus Cristo, porque se nós mantivermos firmes a nossa esperança em Cristo, nada nos abalará, nenhuma palavra de derrota, de desânimo nos abalará. Aleluia. Se a sua esperança estiver nas coisas terrenas, se a sua esperança estiver numa pessoa, se você cria uma imagem de uma pessoa ou de alguém, e a sua esperança está naquela pessoa ou em alguma coisa, você certamente abalará. Mas se a sua fé, se a sua esperança estiver em Jesus Cristo, aleluia, nada te abalará.
Aleluia. Nada frustrará os teus planos. Nada impedirá que você construa o teu muro espiritual. Aleluia. Quando Jesus Cristo voltar, vai ser só alegria. Aleluia. Quando Jesus Cristo voltar, aleluia, você vai morar com Ele na glória. Porque você não desfaleceu. Porque você não perdeu o seu ânimo. Porque você perseverou até o fim. Aleluia. E conquistou a vitória que Deus te prometeu. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.